Olá, alunos da primeira série, como que vocês estão? Aqui é o professor Eduardo de História para mais uma aula e hoje é uma aula muito legal, uma aula muito bacana, porque a gente vai ver a transformação da mentalidade, olha só, a transformação da cultura em uma sociedade. A gente está saindo da Idade Média e agora a gente está entrando na modernidade, a gente está entrando na época que a gente chama de humanismo, no renascimento, como as pessoas vão começar a repensar a vida delas, repensar a ciência, repensar a sociedade, repensar o mundo, né? Então vamos entender o que foi o humanismo nesta aula. Então vamos ver qual é o nosso objetivo? Identificar as principais características do humanismo, né? Este nome, o que te lembra este nome, né? Humanismo. Retomando alguns conceitos, pessoal, vocês lembram quais foram as principais mudanças ocorridas na Europa a partir do século XI? O que aconteceu a partir do século XI, né? E de que forma o revigoramento do comércio impulsionou o conhecimento, a arte e o surgimento das cidades? Será que o comércio ele tem influência, né, na arte? O que vocês acham? Nessa época, o comércio influenciava a arte, o surgimento das universidades? Será? Então, pessoal, as mudanças ocorridas na Europa, né, foram o surgimento de novas técnicas agrícolas lá no século XI, aumento populacional, revigoramento do comércio das cidades, a gente vai ter as feiras medievais, que eram feiras itinerantes, então o comércio vai reviver, lembrando que a Europa era 100% rural, praticamente só rural, os feudos, né? A gente vai ter, então, o aparecimento de feiras, casas bancárias, as pessoas saíam de uma região para outra, né? Então tinha que trocar o dinheiro, começou a trocar dinheiro, né? Começou a surgir o dinheiro, começa a surgir as casas bancárias também e o enriquecimento de uma nova classe, a burguesia. Vai ser a partir do século XI que essa classe vai começar a se enriquecer e se destacar, né? E essa burguesia, pessoal, enriquecida, ela vai passar a adotar novas formas de viver, vai pensar de uma forma diferente e também vai valorizar o homem, vai valorizar o eu, né? E o conhecimento, a arte e as universidades também vão começar a repensar a sociedade que antes tinha uma mentalidade medieval, agora vai começar a ter uma mentalidade moderna, beleza? Então, pessoal, o humanismo ele vai surgir lá no século XV. A gente tem a crise feudal no século XIV, que a gente já viu, né? E no século XV, né, vai começar então a surgir umas novas ideias da sociedade, né, que vai se diferenciar da Idade Média. Mas ainda hoje a gente pode perceber em vários aspectos da nossa vida essas ideias humanistas também, né? Aqui uma perguntinha, você sabe de que formas essas ideias humanistas elas impactam as nossas vidas, né? E aqui, pessoal, aqui a gente tem um quadro deste período, que é um quadro muito bacana da gente analisar, porque aqui a gente começa a ver um realismo muito grande, diferente das imagens medievais. Se a gente relembrar as imagens medievais como que eram? Eram planas, estáticas. Aqui a gente consegue ver um grande realismo nas imagens, né? Aqui, pessoal, com o movimento humanista, né, essa ideia de valorizar o homem, né, a ciência ela passa a ser valorizada e a se desenvolver. Então as pessoas vão começar a deixar um pouquinho a ideia de que tudo é por conta de Deus, aquela ideia medieval, e vão começar a valorizar o homem. Não, eu também sei das coisas. Eu sou o dono da minha vida. As minhas atitudes podem mudar o meu destino, né? Então, podemos afirmar que a valorização, né, do conhecimento científico se deve muito por esse movimento humanista. A ideia de que o homem também pode produzir coisas, pode produzir conhecimento, né? Aqui a gente tem, por exemplo, né, um exemplo clássico que é esse estudo de embriões, né, lá de 1510 e 1513. Olha que imagem bacana, olha que fonte interessante, né, pessoal? Retrata aqui imagens impossíveis de se ver na época, mas completamente atuais, né? Obviamente, eles não tinham ultrassom, eles não tinham técnicas que podiam ver essas imagens, né? Mas eles começaram a imaginar, né? Porque se a gente parar para pensar, pessoal, na Idade Média era impossível eles terem essas noções, porque a Igreja Católica proibia que as pessoas estudassem os cadáveres, né? Não podia estudar os cadáveres, então isso era um problema para a medicina,
né? Até hoje se estuda os cadáveres. E o humanismo, então, pessoal, o que ele propunha? O estudo dos autores antigos, gregos e romanos. Então, retornar, apaga o que aconteceu na Idade Média, não vamos estudar a Idade Média. Na Idade Média, a ideia humanista, renascentista, é que na Idade Média não teve nada de bom. É uma ideia controversa, porque a gente teve produção de conhecimento sim na Idade Média, mas eles vão pular, eles não querem mais. Eles querem voltar lá para os textos antigos, eles vão lá para os gregos, lá para os romanos, né? O uso da razão. Eu tenho razão também. Eu posso pensar por si próprio, né? A experiência para se chegar à verdade. Experiência, ou seja, você tentar fazer experiências para ver. Se eu jogo, toda vez que eu jogar uma maçã daqui do chão, ela vai cair, né? Fazer experiência. Se o vento estiver para lá, estiver para cá, isso vai dar base para quê, pessoal? Para a ciência moderna, né? E a valorização do individualismo e do pensamento humano, né? Agora, o indivíduo ele vai ser importante, né? Não é mais aquela ideia de que tudo é por conta de Deus, né? De que todas as coisas acontecem porque Deus quis, né? Não que eles neguem a religião, mas agora o ser humano ele é autor da sua própria vida, né? Aqui vamos para uma atividade rápida, pessoal. Vimos que o humanismo mudou a forma de pensar no século XV. Quais eram as principais características do humanismo? Eu vou dar um tempinho para você e a gente já volta. E aí, pessoal, conseguiram lembrar quais são as principais características desse movimento, né, do movimento humanista? Então, pessoal, primeiro, a valorização do estudo dos autores antigos. O humanismo vai retornar para os estudos dos gregos, filosofia, né, onde se tinha a noção de que o homem produzia conhecimento, que o homem podia pensar por si próprio, né? Os poemas também romanos, né? O uso da razão. O homem ele é um ser racional, né? A experiência, isso é muito importante, pessoal. A experiência para se chegar à verdade, né? Ou seja, você faz experiências para chegar a uma verdade. Para você ter certeza que aquilo é real, você faz experiências com aquilo. Base da ciência, né? E a valorização do pensamento do homem,
né? O homem ele pode pensar por si próprio. É diferente do que a gente tinha na Idade Média, em que o conhecimento ele era restrito à igreja. O que a igreja falava era verdade, o que a igreja passava para frente era verdade, né? O homem não tinha possibilidade de pensar por si próprio, né? Então a gente vai ter o que a gente chama de antropocentrismo, né? Que vai se opor em partes ao teocentrismo. Teo vem de Deus, né? Deus no centro, teocentrismo. Então a ideia de que Deus está no centro de todas as coisas. O humanismo ele vai valorizar o homem, ou seja, é um movimento antropocentrista. O homem está no centro da sua vida. A sua atitude individual, ela tem consequências para a sua vida. Se você estudar, você vai aprender. Se você não estudar, você não vai aprender, né? Não é necessariamente Deus que quis que você estudasse ou não. Você tem a motivação, você tem a possibilidade de escolha, né? De escolher o seu destino. Lembra que na Idade Média a sociedade ela era totalmente estamental. Então você nascia camponês, você seria sempre camponês. Você não podia mudar de vida. Mas agora a sociedade está mudando, porque a gente tem os burgos, a gente tem os burgueses. Os burgueses podem enriquecer, eles podem ganhar dinheiro. Então, opa, pera lá, se eu fazer isso, fazer aquilo, eu posso ganhar dinheiro, eu posso enriquecer, eu posso mudar de vida. Estão entendendo que começa a mudar a mentalidade, né? Então, eles se opuseram então a alguns dogmas da igreja, mas eles não negavam a religião, né? Eles valorizavam a ação humana e a liberdade de criar, agir e fazer escolhas, né? Tipo, eu sou filho de Deus. Deus, ele é criador, ele me colocou a imagem e semelhança, eu também posso criar as coisas, porque Deus me deu os dons, me deu os talentos para que eu crie as coisas, né? Então eles tinham também essa noção. E aqui a gente tem um clássico, né, do Leonardo da Vinci, né, que é um pintor renascentista, escultor muito conhecido, né, que é o homem vitruviano, que ele faz as análises da anatomia do corpo humano. Então eles tinham essa oposição ao teocentrismo, né, que enquanto o teocentrismo colocava Deus no centro do universo, né, os humanistas defendiam o antropocentrismo, que colocava o homem no centro do universo, o homem no centro da sociedade. O que o homem fazer que vai mudar a história ou não. Não é Deus que está controlando toda a história, mas o homem pode mudar a sua história, a história da sua vida, né? E é interessante a gente começar a analisar as imagens, pessoal. Porque como começa a renascer as ciências, a gente tem muitos estudos de geometria, estudos matemáticos, e isso começa a influenciar a arte. A arte começa a ficar mais real, as formas humanas começam a ser mais reais, né? O tamanho, né? As proporções, ideias de proporções, tridimensão, coisa que a gente nunca veria na Idade Média, tá? Outra coisa que foi muito importante para esse período foi a imprensa, pessoal. O surgimento da imprensa, lá por Gutenberg, né, e tudo mais. A gente vai ter o surgimento da imprensa que vai permitir, então, a multiplicação dos textos de uma forma mais rápida, né? Os textos vão se multiplicar de uma forma mais rápida e a propagação das novas ideias também, né? Agora as novas ideias vão se propagar muito rápido. Aqui, pessoal, a gente tem uma atividade, então, né? Apresente a diferença existente entre as teorias do antropocentrismo e do teocentrismo. Eu vou dar um tempinho para vocês e já voltamos.
E aí, pessoal, conseguiu lembrar desses dois termos importantes para o nosso estudo, para que a gente continue, para que a gente dê seguimento? O antropocentrismo e o teocentrismo, né? Antropo vem do homem, né? A gente tem a antropologia, o estudo do homem também, né? O antropo, o homem, e teo, Deus. Então, o antropocentrismo opunha-se aos dogmas da Igreja católica, mas não negava a religião, porque ele valorizava a ação humana e a liberdade de criar, de agir e de fazer a escolha. Ou seja, não é tudo que está determinado por Deus, né? Não é que Deus não exista, não era isso. Eles acreditavam em Deus, mas não é tudo que está determinado por Deus. Você pode determinar a sua vida, você pode escolher com quem você vai casar, você pode escolher onde você vai trabalhar. Isso só é possível porque agora a sociedade está mudando. Estão compreendendo? Porque agora eles tinham possibilidade de trabalhar em outros lugares. Na Idade Média, nasceu servo, você não tem possibilidade de mudança, né? Então essa mentalidade, essa ideia de que você vai estar sempre no mesmo lugar, né? Porque Deus colocou a sociedade assim: clero, rei e nobreza e os camponeses. Com o surgimento da burguesia, isso também vai começar a mudar, né? E o teocentrismo considerava Deus o centro do universo, né? Os humanistas defendiam o antropocentrismo, que conferia o homem essa condição. Então o teocentrismo colocava Deus no centro de todas as coisas. Deus que escolheu o Papa, Deus que escolheu o rei e Deus que escolheu que você seja servo para o resto da sua vida. Essa era a ideia medieval. E a ciência, pessoal? O método científico ele vai começar a surgir juntamente com os humanistas, né? Que era a combinação entre o raciocínio e a observação dos fenômenos. Seja fenômenos naturais ou fenômenos filosóficos, do pensar, né? Então a observação, a experiência, né? Vai começar a surgir com os humanistas. E esse método, então, ele vai se aperfeiçoando ao longo dos tempos, né? E ele vai ser base para muitas das teorias científicas que a gente tem até os dias atuais, certo? Então, os humanistas eles buscavam renovar o ensino nas universidades também. Lembrando, as universidades, elas eram religiosas, né? Eles estudavam teologia, estudavam direito, medicina, mas de uma forma religiosa, sempre com viés, com a influência da Igreja Católica, né? Já que as primeiras universidades eram católicas, né? E eles buscavam, então, introduzir esse método, né? Seja na matemática, na história, no direito, medicina e também na teologia, no modo de buscar a ideia de Deus, né? Aqui a gente vai ter uma mudança radical também no pensamento, que é o heliocentrismo. O Nicolau Copérnico, né, que era matemático e astrônomo, né, ele vai desenvolver uma teoria com a observação, com a experiência, observando os astros, de que não era a Terra o centro do universo. Sempre se acreditou que a Terra era o centro do universo, né? Mas ele vai entender que o heliocentrismo é a verdade, né? Como a gente vê aqui no mapa, nessa imagem, nesse desenho, né? O Sol ele está no centro. Então é a Terra que gira em torno do Sol e não o contrário, certo? E a gente vai ter também exemplos de Galileu, que vai estudar a translação, a rotação, esses movimentos também. Na medicina, pessoal, só a partir de 1492 a igreja vai permitir a dissecação de cadáveres. Ou seja, a igreja ela não deixa de existir, a igreja ainda ela é muito forte nessa sociedade, tanto é que só a partir de 492, né, a gente vai ter essa permissão, certo? E essa prática vai ser muito importante, então, para que a gente conheça a anatomia do corpo humano, conheça os órgãos, os funcionamentos dos órgãos, as doenças, e vai surgir muitos métodos ali de combater as doenças a partir deste momento, desses estudos. Agora, mais uma atividade, pessoal. O Nicolau Copérnico, né, ele desenvolveu uma nova teoria sobre o universo e seu funcionamento, criando a teoria heliocêntrica. O que é o heliocentrismo, pessoal? Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
E aí, pessoal, conseguiu lembrar o que é o heliocentrismo? Vamos ver então? Então, o heliocentrismo, de acordo com esse modelo, o Sol ele é o centro do universo. Então, não é a Terra que é o centro do universo, aquela coisa de escolhida por Deus para ser o planeta, né, que vai ser o centro de todas as coisas. Essa era a noção da Igreja, era a noção da Idade Média. O Nicolau Copérnico, ele vai entender, né, que o Sol ele é o centro do universo. Também ainda não se tinha essa noção astronômica de sistema solar, de outros sistemas, outros planetas, galáxias, né, por conta que a observação era limitada. Mas ele vai dizer então que, na verdade, o Sol ele é o centro do universo e os planetas que giram em torno dele, coisa que hoje a gente sabe, né, que o Sol é o centro do sistema solar e a Terra gira em torno do Sol. Então, pessoal, o que a gente viu nessa aula? O humanismo ele foi um movimento que aconteceu na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Essa mentalidade, a sociedade foi se moldando, foi se transformando e a mentalidade também, né? O comércio possibilitou que a gente tivesse ascensão, né, de novos estudos, né? E a partir do humanismo, o homem passou a ser o centro do universo e o conhecimento foi valorizado, desenvolvendo várias áreas do conhecimento científico. Agora o homem medieval, ele sabia, né, por conta até das cruzadas, de ver que a vida não era só aquilo, começou a se mudar, né, mudar essa mentalidade medieval. Essas foram as nossas referências e essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.